Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre terminologia anatômica. Nós vamos falar sobre prefixos em anatomia. Eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia Etc. Aqui no canal a gente tem aulas de anatomia e de fisiologia do corpo humano, mas a gente também fala de vários outros assuntos. Então seja bem-vindo para explorar aí os vídeos do canal e caso você goste, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação se você quiser ser avisado todas as vezes que eu postar uma aula nova. Aqui na descrição, como sempre, estão os links para as minhas redes sociais, e para o site Anatomia Etc, onde você pode ter acesso a cursos exclusivos. A aula de hoje, então, é sobre terminologia anatômica e hoje a gente vai falar especificamente sobre alguns dos principais prefixos utilizados nos termos anatômicos, né, utilizados em anatomia. E aí você vai me falar, nossa, você está me falando de prefixo, sufixo, radical, né? A aula de português que a gente está tendo. A verdade é que conhecer esses prefixos, né, mais utilizados em anatomia vão te ajudar muito a entender o sentido e o significado dos termos anatômicos. E isso ajuda muito você a realmente entender a anatomia e não só decorar por decorar, né? Porque quando a gente memoriza por decoreba, sem entender de verdade, você acaba memorizando aquilo para uma prova e depois esquece. Quando você entende de verdade alguma coisa, aí sim aquilo fixa na sua memória e você consegue guardar aquele conhecimento até o momento de aplicar ele lá na sua prática profissional. A anatomia não é decoreba, gente, a gente consegue entender, a anatomia ela tem lógica. Então, entender os prefixos em anatomia é uma das estratégias que pode te ajudar a dar sentido para essas palavras e realmente entender, não simplesmente decorar. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o que são prefixos e sufixos. Na aula de hoje, eu vou dar exemplos só de prefixos mais utilizados em anatomia e depois eu posso gravar uma outra aula falando sobre os sufixos mais utilizados. Bom, prefixos e sufixos são palavrinhas que são adicionadas ao radical, que é o que dá sentido, né, à palavra, que seria a palavra principal. Prefixo é adicionado antes do radical e o sufixo é adicionado depois do radical. E eles podem mudar completamente o significado daquela palavra. Então, por exemplo, nós temos a palavra umbilical, que se refere à região do umbigo. Se nós adicionarmos o prefixo supra-umbilical, né, o prefixo supra, nós estamos falando da região acima do umbigo. Se a gente adicionar o prefixo infra, né, infraumbilical, eu estou me referindo à região abaixo do umbigo. Então vejam que quando eles são adicionados, né, os prefixos ou sufixos, podem mudar aí o significado da palavra. Hoje eu vou falar então quais são alguns dos principais prefixos utilizados em anatomia e eu já comecei com o exemplo do supra e do infra, né? Então, o prefixo supra, ele se refere a algo que está acima, né? Supra-umbilical, supra-renais. Eu tô sempre me referindo a estruturas que estão acima de alguma coisa, acima do umbigo, acima dos rins, né? Então, nós temos a glândula suprarrenal, que fica acima dos rins. Já o infra significa abaixo. Então, eu dei o exemplo infraumbilical, infraorbital, tá? Então, o infra significa que a estrutura fica abaixo de alguma outra coisa que vai estar ali no radical da palavra. Outro prefixo muito utilizado é o endo. E endo diz respeito a algo que está dentro, né, interno. Então nós temos o endocárdio, que reveste o coração internamente, o endósteo, que é o revestimento interno dos nossos ossos. Enquanto o prefixo epi significa sobre, né? Nós temos a epiderme, que fica sobre a derme. Temos o epicárdio, né, que fica sobre ali o coração. A gente também tem o prefixo peri. E peri vem de perímetro, significa em torno. Então a gente tem o periósteo, que fica em torno dos ossos, o peritônio, que fica em torno das vísceras. Um outro prefixo bastante utilizado também é o eme.
Hemi significa metade. Então, a gente tem os hemisférios cerebrais, né? Os 2 hemisférios cerebrais. Temos um hemicorpo, quando a gente está se referindo à metade do corpo. Agora eu vou falar de 3 prefixos que são super facinhos, porque instintivamente a gente já conhece o significado deles, porque a gente usa eles em várias outras palavras, que são o intra, o extra e o inter. O intra significa dentro, né? Intrauterino, intraarticular, intracraniano. Tudo isso se refere a dentro, né, dessas estruturas. O extra significa fora, extrauterino, extra, né, alguma estrutura extraarticular. Ou então a gente tem, por exemplo, os músculos extraorbitais. Enquanto o inter significa entre. Nós temos a membrana interóssea, que fica entre 2 ossos. Temos o sulco intertubercular do úmero, que fica entre os 2 tubérculos do úmero. E para terminar, a gente tem o prefixo sub, que significa também abaixo. Então, a gente tem, por exemplo, as glândulas salivares, né? A gente tem a sublingual, que fica abaixo da língua. Submandibular, que fica abaixo da mandíbula. Deu para pegar, deu para entender o quanto que conhecer o significado aí desses prefixos facilita você entender o significado do termo anatômico e aí sim memorizar a anatomia dando sentido para ela? Eu realmente espero que sim. Revisando então, os prefixos e sufixos são palavrinhas adicionadas ao radical da palavra que podem mudar o significado dela. Os principais prefixos utilizados em anatomia são o infra, que significa abaixo, e supra, que significa acima, endo, que significa dentro, e epi, que significa fora, peri, que vem de perímetro, lembra? Significando em torno de, hemi, que se refere a metade, extra e intra, com extra significando fora de alguma estrutura, intra significando dentro de alguma estrutura, inter significando entre 2 estruturas e, por fim, sub, que significa também abaixo de. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que esse conhecimento ajude a agregar aí nos estudos de vocês. Se essa aula fez sentido para vocês, se você acha que esse conhecimento vai te ajudar a realmente entender a anatomia e não somente decorar, comenta aqui embaixo para eu saber e comenta também se você quer que eu grave a aula falando dos sufixos mais utilizados em anatomia. Eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima aula!